Olá, tudo bem? Me chamo Mariana de Araújo Costa Batista e hoje vou falar sobre um tema crucial que afeta a nossa sociedade, o preconceito, com foco no racismo e homofobia. Então, vou apresentar o meu trabalho, que tem como título Atitude em relação ao racismo e homofobia, analisar e comparar a proporção do fenômeno, com a orientação do professor Márcio Borges Moreira. Antes de começarmos, gostaria de fazer uma pergunta. Quantos de vocês já presenciaram ou foram afetados por alguma forma de preconceito? A reflexão sobre essa pergunta nos leva a entender a importância de discutirmos esse tema. Dito isso, preconceitos como racismo e homofobia se manifestam em avaliações negativas prévias sobre indivíduos ou grupos. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 indicam que houve um aumento significativo no número de casos de injúria racial, racismo, homofobia e transfobia em 2022, em comparação com o ano anterior. Então, dados recentes e preocupantes. As histórias em quadrinhos são um meio eficaz de comunicação. O termo quadrinhos surgiu quando balões contendo falas dos personagens foram introduzidos nas ilustrações. Esses personagens são essenciais para a história e são retratados através de desenhos e diálogos, em balões de fala. Suas ações, falas e desenvolvimento ao longo da história são fundamentais para o enredo, transmitindo mensagens, temas e valores. Através de personagens e narrativas, podemos explorar as consequências do preconceito, promovendo empatia. Para fechar a introdução com a contextualização de conceitos e dados importantes para o trabalho, temos o conceito de atitude, da análise do comportamento, que é entendido como uma avaliação de pessoas, objetos e evento. Então, uma atitude pode ser positiva em relação a alguém ou algo, ou negativa em relação a um evento, alguma pessoa ou algum objeto. Esse trabalho tem como justificativa colaborar tanto para a psicologia educacional quanto a social ao trazer uma nova forma de abordar e sensibilizar as pessoas ao fornecer uma visão de prevalência dessas formas de discriminação em a sociedade. Com isso, o objetivo do presente trabalho foram três: observar, analisar e comparar a proporção dos fenômenos de racismo e homofobia. Partindo para a metodologia do trabalho, participaram dessa pesquisa 3 pessoas selecionadas por conveniência, convidadas a participar via WhatsApp. Vale ressaltar que os participantes foram experimentalmente ingênuos, com faixa etária entre 18 a 30 anos. Foi solicitado que o participante respondesse à pesquisa em um ambiente tranquilo, livre de ruídos e interferências, sentado em uma mesa e com uso de computador. Assim, a proposta do trabalho era que, com a exposição a cenas relacionadas às falas homofóbicas e às falas racistas presentes na história em quadrinhos, conseguíssemos medir a atitude em relação aos personagens fictícios das histórias em quadrinhos. Os aplicativos utilizados foram o WhatsApp, o Google Forms, o Google Meet, o Pixton e o Canva. Em que o WhatsApp foi o aplicativo utilizado para entrar em contato e convidar os participantes a participarem da pesquisa. Google Forms foi o aplicativo utilizado para criar os formulários. O Google Meet para fazer a chamada de vídeo. O Pixton foi a plataforma utilizada para a criação da HQ e o Canva para a criação dos slides que foram apresentados no Google Meet. Os personagens e conceitos avaliados foram 2 personagens e 2 conceitos, sendo a personagem 1, identificada pela sigla C1, que tinha como função vítima e agressora, e o nome Ofélia,
E segunda, a personagem Dália, com a função de vítima e agressora também, identificada pela sigla C2 e o conceito de homofobia e o conceito de racismo. Então, a história em quadrinhos, criada na plataforma Pixton, tinha os personagens e a narrativa. Aqui está um recorte da HQ, em que estão presentes as falas homofóbicas e as falas racistas, em que Ofélia diz: Bruno já chegou nessa fase. Semana passada me contou sobre o menino que ele estava afim. Disse que foram ao cinema e teve o primeiro beijinho. O único problema dessa fase são os corações partidos. Risadas. O Bruno gosta de meninos? Disse Ofélia. Ai, que horrível. Sinto muito, Ofélia. Seu filho é tão bonito para ser gay. Então, Dália responde a Ofélia dessa forma. E em seguida, Ofélia continua. Como é horrível, horrível seria se meu filho parecesse um macaco igual ao seu. E Dália responde. Macaco, você foi longe, Ofélia, vou te denunciar. E a Ofélia diz, denuncie, aproveite e conte de suas atitudes também. Vale lembrar que é uma história em quadrinhos fictícia e que não compactuamos com nenhum tipo de preconceito ou violência. Então, antes da leitura da história em quadrinhos, o participante recebia o link para responder o formulário com esse padrão em que aparecia a figura do personagem a ser avaliado ou o conceito e um modelo de escala para cada adjetivo utilizado, que foram utilizados 9 pares de adjetivos, entre eles triste, alegre, tenso, relaxado, áspero e liso, feio, bonito, pesado, leve, negativo, positivo, duro, macio, mal, bom e agradável e desagradável, em que os adjetivos negativos ficavam à esquerda de quem estava preenchendo o formulário e os adjetivos positivos à direita. Então, os participantes, para cada personagem conceito avaliado, respondiam referente aos 9 pares de adjetivo. Então, o link para a chamada Google Meet foi enviado via WhatsApp. O participante preenchia o formulário que continha a escala diferencial semântico, que foi o instrumento utilizado para medir. Em seguida, ele lia a HQ e, posteriormente, respondia novamente ao formulário após a leitura da história em quadrinhos. Então, ilustrando essa sequência, o participante respondia ao formulário sem conhecimento dos personagens e, obviamente, com a ideia prévia dos conceitos. Em seguida, lia a história em quadrinhos e depois preenchia o formulário novamente após a leitura da história em quadrinhos, perdão. Para os resultados e discussões, tem um gráfico para cada participante e cada personagem e conceito. Aqui eu trouxe só para mostrar para vocês a legenda do gráfico. Então, o pré-teste está à direita de quem está vendo a apresentação, o pós-teste à esquerda, na cor vermelha, o pré-teste na cor azul. Os adjetivos estão na linha vertical e as avaliações, que no formulário era de 1 a 7, e depois, para melhor entendimento dos resultados por meio do gráfico, passou a ser de -3 a 3.
Um exemplo de como foi feita a avaliação dos resultados é que foi analisado o pré e pós-teste das personagens avaliadas e dos conceitos, como apresentado aqui do participante 1, e mais de perto podemos perceber como foi essa avaliação de acordo com os adjetivos. Então, aqui, para a Ofélia, o participante 1, no pré-teste, marcou 1, que fica mais para o positivo, ou seja, né, se aqui é triste, o outro extremo era alegre. Então, no pré-teste, ele marcou 1, e após a leitura em quadrinhos, no adjetivo triste, ele marcou -3, que corresponde ao máximo negativo, né? A avaliação máxima negativa. O que ocorreu, por exemplo, no adjetivo desagradável, em que ele, o participante 1, no pré-teste, responde como no pré-teste, responde para o personagem 1 como máximo positivo, então máximo agradável, né? 3. E no pós-teste, após a leitura da história em quadrinhos, o máximo negativo, -3. Já que no personagem 2, o participante 1, como não aparece a linha azul, quer dizer que foi uma avaliação neutra, então ele marcou 0. E no pós-teste, o máximo negativo, né? A avaliação máxima negativa. E no caso desse trabalho, pegando aqui os resultados, análise dos resultados da avaliação de P3 em relação aos personagens e conceitos, a gente pode dizer que foi a resposta mais esperada para o estudo, já que houve praticamente a transferência de função completa para a grande maioria dos adjetivos entre os personagens e completa para os conceitos. Então, como conclusão do trabalho, após a exposição às histórias em quadrinhos, observou-se uma mudança de atitude dos participantes em relação aos personagens avaliados, incluindo a percepção da discriminação ao racismo e homofobia. Com isso, a mudança de atitude individual é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É papel de todos nós refletir sobre nossas atitudes e agir para criar um ambiente mais justo para todos. Obrigada.